Você atende o celular às 2 da manhã e imediatamente sente seu corpo gelar. Porque ninguém te liga a esse horário para trazer notícia boa. Do outro lado da linha, uma voz calma faz uma pergunta simples: tu vai resolver nossa parada quando? E naquele momento você percebe uma coisa assustadora. Sua vida não pertence mais só a você. Talvez tudo tenha começado semanas antes. Talvez meses. Mas agora já não importa. Porque existe uma sensação que domina sua mente o tempo inteiro: você foi longe demais. No começo parecia apenas dinheiro fácil. Apenas uma solução rápida para sair do sufoco. Porque quando a vida aperta de verdade, a pessoa para de pensar em consequência. Só pensa em sobreviver. Conta atrasada. Família precisando de ajuda. A sensação constante de estar sendo esmagado financeiramente enquanto o mundo continua andando normalmente ao seu redor. Então, quando apareceu a oportunidade, você aceitou sem pensar muito. Dinheiro rápido. Sem carteira assinada. Sem perguntas. Sem burocracia. E talvez essa tenha sido a primeira armadilha. Porque coisas perigosas quase nunca parecem perigosas no começo. No começo parecia tranquilo. Algumas entregas. Alguns favores. Algumas mensagens para passar adiante. E o dinheiro vinha rápido demais. Rápido o suficiente para fazer você ignorar o desconforto crescendo dentro da própria cabeça. Pela primeira vez em muito tempo você conseguiu respirar um pouco. Comprou coisas sem calcular cada centavo. Ajudou dentro de casa. Sentiu aquela falsa sensação de que finalmente estava saindo do fundo do poço. E é exatamente assim que o sistema prende alguém. Não pelo medo. Primeiro pelo alívio. Só que alívio temporário cobra um preço alto depois. Então as coisas começam a mudar devagar. As mensagens chegam mais tarde. Os pedidos ficam mais estranhos. Algumas pessoas começam a desaparecer sem explicação. E você percebe uma coisa que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta: naquele mundo, todo mundo vive assustado o tempo inteiro. Porque ali confiança não existe. Só utilidade. Enquanto você serve, tudo parece tranquilo. Mas no momento em que vira problema, a história muda completamente. E talvez tenha sido aí que a paranoia começou. O celular vibrando já fazia seu coração acelerar. Moto desacelerando perto da rua já fazia você olhar pela janela. Qualquer ligação inesperada parecia ameaça. Sua mente nunca mais desligava completamente. Porque no fundo você sabia da verdade. Você entrou em um lugar onde errar pode custar muito mais que dinheiro. Então pela primeira vez surge a sensação mais perigosa de todas: arrependimento. Mas agora já era tarde demais para isso. Então o medo começa a virar rotina. E talvez essa seja a pior parte. Porque o ser humano consegue se acostumar até com a própria destruição. Você começa a acordar já olhando o celular. Dorme com a mente acelerada. Sai na rua observando cada moto, cada carro devagar, cada desconhecido olhando por muito tempo. E aos poucos você percebe que sua vida inteira passou a funcionar ao redor de uma única coisa: tensão. Porque agora qualquer erro parece grande demais. Responder tarde demais. Falar demais. Perguntar demais. Confiar na pessoa errada. Tudo começa a parecer perigoso. E nesse mundo, paranoia não é loucura. É sobrevivência. Então você começa a perceber outra coisa assustadora. Ninguém ali realmente parece feliz. Alguns têm dinheiro. Alguns têm poder. Alguns impõem medo. Mas quase todo mundo parece emocionalmente destruído. Dormem pouco. Confiam em ninguém. Vivem olhando por cima do ombro. Porque quando uma pessoa vive tempo demais cercada de violência, ela começa a perder a capacidade de sentir paz. E talvez pela primeira vez você entenda isso de verdade. O dinheiro que parecia liberdade começou a virar prisão. Porque agora você não consegue mais voltar para a vida normal. Trabalho comum parece pouco. Rotina comum parece impossível. Sua mente já foi moldada pela adrenalina constante. Então os dias começam a ficar mais pesados. Você percebe mães puxando os filhos para perto quando vêem certos grupos passando na rua. Percebe como o bairro inteiro aprende a viver em silêncio. Todo mundo sabe das coisas. Mas ninguém comenta. Porque medo também educa pessoas. E talvez essa seja a parte mais cruel. Lugares abandonados pelo sistema acabam criando as próprias regras. As próprias leis. Os próprios monstros. Então você começa a entender que quase todo mundo ali entrou pelo mesmo motivo: sobreviver.
Alguns por fome. Alguns por dívida. Alguns porque cresceram vendo aquilo parecer normal desde criança. E quanto mais você entende isso, mais confusa sua cabeça fica. Porque agora tudo parece cinza. Você já não consegue separar facilmente vítima de agressor. Todo mundo parece preso em alguma coisa maior. Só que entender o sistema não faz o medo desaparecer. Porque enquanto você tenta organizar os próprios pensamentos, a pressão continua aumentando. As cobranças continuam chegando. E pela primeira vez surge uma sensação sufocante. Você percebe que talvez não exista saída limpa para pessoas como você. Então começa a bater o desespero. Você pensa em sumir, mudar de cidade, desaparecer. Mas no fundo sabe que não é tão simples. Porque nesse mundo informação vale dinheiro. Nome vale dinheiro. Lealdade vale dinheiro. E gente desesperada costuma fazer qualquer coisa para proteger o próprio lado. Então você continua vivendo como alguém esperando uma explosão acontecer a qualquer momento. E talvez quem nunca viveu assim ache exagero. Mas quando o medo entra na cabeça de alguém, ele muda tudo. Muda a forma de dormir. Muda a forma de falar. Muda até a forma de existir. Porque no momento em que você entende que não pode mais voltar atrás, uma parte antiga de você simplesmente desaparece. Então chega um momento em que você percebe que já não está apenas com medo. Você começa a perceber que virou outra pessoa. Porque viver cercado de tensão muda a mente lentamente. No começo você ainda tentava agir normal. Tentava conversar como antes. Tentava fingir que nada tinha mudado. Mas depois de um tempo isso desaparece. Sua cabeça nunca mais desacelera completamente. Você começa a reparar onde cada pessoa está olhando. Começa a decorar placas de carro sem perceber. Começa a desconfiar de silêncio demais. E talvez essa seja a pior parte de todas. O medo deixa de ser uma emoção e vira parte da sua personalidade. Então os dias começam a parecer iguais. Ligações estranhas. Cobranças. Favores. Gente tentando parecer calma enquanto claramente está nervosa. E você percebe uma coisa que ninguém fala sobre esse mundo. Quase todo mundo ali parece cansado. Não cansado fisicamente. Cansado mentalmente. Como se vivessem esperando alguma tragédia acontecer o tempo inteiro. Porque dinheiro nenhum compra paz quando sua mente nunca consegue descansar. E talvez pela primeira vez você entenda por que tanta gente ali parece fria. Não é porque nasceram assim. É porque depois de viver cercado de pressão por tempo demais, a pessoa começa a desligar partes dela mesma para sobreviver. Então você muda também. Começa a falar menos. Confiar menos. Sentir menos. Porque sentir demais naquele ambiente parece perigoso. E enquanto isso sua vida antiga começa a desaparecer. Amigos param de mandar mensagem. Sua família percebe que você está diferente, mas ninguém pergunta diretamente. Algumas pessoas começam a evitar você. Outras fingem que não sabem de nada. Porque no fundo todo mundo entende uma regra silenciosa. Quanto menos você souber, melhor. Então numa madrugada qualquer você percebe uma coisa assustadora. Faz dias que você não dorme direito. Faz dias que não consegue relaxar sem pensar no pior cenário possível. Sua mente já vive no automático esperando o problema. E isso começa a destruir você por dentro. Porque o corpo humano aguenta muita coisa, mas não aguenta viver em alerta o tempo inteiro sem pagar um preço psicológico. Então o dinheiro começa a perder sentido. Aquilo que antes parecia liberdade agora parece apenas manutenção do medo. Você olha para as notas na mão e percebe que nenhuma delas consegue comprar a vida que tinha antes. A capacidade de dormir tranquilo. A capacidade de andar sem olhar por cima do ombro. A capacidade de confiar nas pessoas. E talvez essa seja a verdadeira armadilha. O sistema primeiro vende a sensação de poder, depois transforma a própria sobrevivência em prisão. Então você começa a reparar nas histórias ao redor. Gente nova entrando cada vez mais cedo. Meninos tentando parecer perigosos porque cresceram acreditando que respeito vem do medo. Pessoas trocando anos da própria vida por dinheiro rápido porque nunca enxergaram outra saída real. E quanto mais você observa tudo isso, mais percebe que ninguém ali realmente acredita em final feliz. Alguns fingem acreditar. Alguns falam sobre crescer na vida. Outros dizem que vão sair em breve. Mas no fundo todo mundo parece saber da verdade. Esse mundo raramente devolve alguém inteiro. Porque ele consome lentamente tudo que a pessoa tinha antes. A paz. A inocência. A identidade.
Então você começa a lembrar de quem era antes de tudo. E isso dói mais do que deveria. Dói perceber como alguns meses conseguem destruir partes da sua mente que levaram anos para existir. Dói perceber como o medo consegue transformar alguém comum em uma pessoa constantemente paranoica. E talvez pela primeira vez surge um pensamento realmente desesperador. Você não sabe mais se conseguiria voltar a ser normal mesmo que tivesse a chance. Porque existem lugares que não apenas mudam sua vida, mudam sua cabeça para sempre.